Olá pessoal, professor Leonardo Chaves aqui e eu vou trazer aqui mais algumas informações a respeito aí da prova do Ministério Público de Contas, né, do Pará. Antes de mais nada, eu queria que vocês entendessem uma coisa, né? A redação, ela é um misto de formatação e conteúdo, tá? Não, digamos assim, não tem como você não ter conteúdo e fazer uma ótima redação. Agora, existem as técnicas para que você consiga extrair o máximo possível do que você pelo menos leu uma vez, né, ou resolveu alguma questão objetiva e leva aquilo para a discursiva, para poder pontuar de modo objetivo o que a banca vai pedir, principalmente o CESP. Tá ok? Então, eu vou ficar aqui no cantinho, tá? Ficar aqui no cantinho para passar aqui algumas coisas para vocês. Comentaram a prova de redação e peça técnica. Primeira coisa aqui, né, é quanto a essa diferenciação. Redação e peça técnica. Não tem, nesse caso, tá? Nesse caso dessa prova do MPC do Pará, nesse caso específico, quase não tem diferença. Quase não tem diferença, tá ok? Eu vou só pontuar aqui algumas questões para que você encaixe a resposta correta. Depois que vocês passarem por essa primeira experiência, vocês vão ver que não tem bicho nenhum de sete cabeças, tá ok? Vamos lá, olha só. Eu vou trazer aqui um exemplo da prova do TCU, né? Eu fiz um curso, inclusive, ministrei um curso em 2015 para esse concurso do TCU de 2015 e falei esse mesmo comentário aqui. Olha só, aproveitamos esse tópico para apresentar o modelo da estrutura da peça técnica, tá? O que vocês estão vendo aqui no slide é um extrato da minha aula em PDF que eu ministrei para o TCU de 2015, tá? Que pode ser solicitado aos senhores, está aqui, caso preste concurso para Tribunal de Contas, né? É o que vocês estão fazendo aí. Lembro que especificamente, na prova para Técnico Federal de Controle Externo de 2009, havia previsão no edital da peça técnica referente às disciplinas específicas. Olha só, 10 anos depois, acontece a mesma coisa, tá? Mas isso não se concretizou na prova, no sentido de que se deveria observar uma estrutura de peça técnica comumente utilizada nos trabalhos das Cortes de Contas. Vou explicar melhor, calma aí. O examinador simplesmente omitiu o termo peça técnica no seu pedido, mas o manteve no alto da folha. Vamos fazer aqui a leitura. Olha só, quando ele pediu aqui a discursiva, a P4, discursiva de conhecimento específico, olha o que é que ele diz. Ele pediu uma questão a ser respondida em até 10 linhas e redação de peça de natureza técnica de até 30 linhas acerca dos conhecimentos específicos, ok? Então, isso foi o que ele pediu. E aqui, a solicitação dele, ó, peça técnica, aqui em cima, considerando que um órgão do governo federal, no Distrito Federal, decida realizar uma obra que, em função das características paisagísticas e arquitetônicas de Brasília, se entenda que só poderia ser contratada com determinado profissional sob a justificativa de notória especialização. Responda de modo fundamentado aos seguintes questionamentos. Que pode fazer o TCU se entender que há alguma ilegalidade ou, né, que a decisão do órgão do governo federal não é conveniente ou oportuna? Ok? O que caracteriza a notória especialização como justificativa para a inexigibilidade de licitação? Então, vejam, né? Vejam aqui essa situação. O que ele solicitou foi, responda de modo fundamentado, ó. De modo fundamentado. Você vai responder de modo fundamentado aos seguintes questionamentos. Geralmente, o que o examinador faz é lançar uma situação hipotética e solicita de modo taxativo que vocês redigam um parecer ou relatório analisando a situação apresentada. Então, aqui é uma situação problema que foi colocada, tá? Que é o que ele fala lá de situação problema. E aí ele perguntou, o que eu posso fazer com essa redação aqui? Veja que é uma redação de 30 linhas para ele responder 2 tópicos, tá? E aí,
o que seria interessante a gente fazer aqui? Veja bem, se eu tenho 30 linhas para responder, tá? Eu posso fazer de duas maneiras, né? Eu posso responder direto, que pode fazer o TCU se entender que há ilegalidade. Eu posso já começar assim, ó, caso o TCU entenda, né, pela ilegalidade da contratação, né, da realização de uma obra. Aí tem que repetir tudo. O TCU deve, né, pontinho, o TCU deve. E assim sucessivamente. Aí você tem que expor as ideias. Quem é que vai pontuar? Quem vai pontuar esse conteúdo aqui? O que é que ele pode fazer? Né? Qual é o X da questão aqui nesse item 1? É que você tem que segmentar. Ó. Aqui tem duas partes. Uma parte e depois do ou, aqui tem uma segunda parte. O outro bizu aqui é que ele fala conveniente e oportuno. Isso aqui é o quê? Vocês lembram? Isso aqui é mérito administrativo, né? Mérito administrativo. Tem uma súmula também que fala sobre isso. Não tem uma súmula? Tem que ir atrás dela aí. 453, 473, não me recordo o número agora, tá? Mas tem uma súmula aí. E o que caracteriza a notória especialização? Beleza, você vai ter que responder esses dois itens. Agora, vejam bem. São só dois itens. O primeiro item segmentado em dois e o segundo item que é um, tá? Eu, Leonardo, faria o seguinte. Eu faria uma introdução, tá? Ambientando o examinador a respeito da situação hipotética apresentada, da situação problema, colocando o seguinte, ó. Trata-se de posicionamento, né? Aí aqui, ó, eu vou só fazer aqui um parênteses, né? Trata-se de posicionamento. Desculpa aqui a letra, tá um pouco bagunçada, tá? Trata-se de... O posicionamento é o quê? A contratação por determinado órgão do governo federal, ou seja, trata-se de contratação por determinado órgão do governo federal para realizar uma obra que, em função das características paisagísticas e arquitetônicas de Brasília, tem um entendimento que só poderia ser contratada por determinado profissional, sob a justificativa da notória especialização. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? É um texto introdutório em que você vai posicionar o examinador a respeito do que você vai falar. No caso do parecer, como ele pede de natureza técnica e tal, para que você não peque, coloca o trata-se. Cuida-se ou trata-se. Trata-se de suposta contratação, trata-se de contratação por órgão do governo federal em Brasília, né? Tendo em vista as características arquitetônicas e paisagísticas, você tem que repetir, né, com outras palavras, mudando um pouco a ordem das palavras, o que ele disse no enunciado. Quando for responder a questão, no segundo parágrafo de desenvolvimento, né, aí você tem que colocar, nesse caso, porque você está fazendo, nesse caso, vírgula, você está fazendo uma conexão, uma coesão com a introdução. Nesse caso, o TCU, e aí você discorre sobre o que ele está falando ali. Perfeito? E responde tudo de modo segmentado. E ao final você faz um arremate com uma conclusão. Tá? Vou escrever aqui. Você faz o arremate com uma conclusão. Tudo bem? Somente repetindo, né, reafirmando o que você escreveu em todo o contexto. Ou seja, isso posto, conclui-se que o TCU é órgão de extração constitucional que pode suspender o certame para diligência, que se for o caso, né, eu não sei se for o caso. Aí você tem que se posicionar na forma do conteúdo, né, de forma a pontuar que o conteúdo pede realmente que você execute. Tá, ok? Então, essa estrutura, né, essa estrutura de parecer, ela não é algo fechado. Vejam o que aconteceu em 2009, tá certo? E aí você pode fazer
essa questão aqui que apareceu, eu vou colocar aqui depois para vocês, tá? Essa formatação, ela é uma pura... É só para causar o frisson, né? 30 linhas você não consegue fazer nunca um parecer a nível realmente da peça técnica parecer. Não faz, né? Porque é muita coisa para você analisar. A estrutura a estrutura de um parecer propriamente dito, quando é algo muito maior, de aproximadamente 50 a 60 linhas, ele tem uma delimitação do objeto. Você faz isso na sua redação com a introdução, com o trata-se. O exame de admissibilidade, aí vem aquela denúncia, representação, consulta, né, que você tem que estar atento aí no caso do regimento interno do tribunal, né? Uma análise de admissibilidade, já falei, uma análise de mérito, aí é que está a análise de mérito, e por fim uma proposta de encaminhamento. No caso de vocês, não há necessidade de uma proposta de encaminhamento, há necessidade de uma conclusão, né? Ou se ele pedir alguma coisa, como o tribunal deve julgar as contas, etc. e tal. Creio que não seja o caso, tá? E aí, nesse caso da questão que foi posta, né, você tem que responder com a estrutura normalzinha de uma redação. No desenvolvimento, aí sim você faz uma análise do que ele pontuou e fundamenta. Porque ele pede lá na questão, não só porque ele pede, porque você tem que realmente fundamentar. Fundamentar a questão onde você achou, quem que fala aquilo, né, no regimento interno, na lei orgânica do tribunal, é por aí. Regimento interno e lei orgânica são muito importantes, né, Constituição Federal. Então, são os normativos que você tem que ter na cabeça aí. Constituição, né, a parte lá que trata do controle externo, você tem que estar com ele em mente, né. O regimento interno, você tem que estar por dentro da processualística, né, principalmente representação, consulta, denúncia, medidas cautelares e os recursos, né? São 5 temas importantes para você focar no regimento interno, tá ok? Vou repetir. Representação, consulta, denúncia, medida cautelar e recurso, ok? Esses 5 temas aí são muito importantes para fins de Tribunal de Contas, tá? Então é isso. Ao longo dos vídeos, né, eu vou fazer inclusive uma live aí, vou fazer um evento ao vivo, um workshop para tirar essas dúvidas também de quem ainda persistir com essa dúvida. Mas ao longo dos vídeos eu vou sempre pontuar uma formatação, tá ok? E aí fiquem atentos que não vai ter bicho de 7 cabeças e vai arrebentar aí nessa prova. Um abraço.